Num momento que abalou todos os corredores do Palácio de Buckingham, o rei Carlos deu uma ordem tão drástica que até os seus conselheiros mais próximos hesitaram em cumpri-la. Com apenas 7 palavras, o monarca pôs fim a anos de tradição real e destruiu qualquer ilusão de paz no interior da Casa de Windsor. A ordem? Retirar o retrato de Camila. Imediatamente. Antes de nos aprofundarmos no que isto realmente significa para a família real, certifique-se de que se inscreve para não perder nenhuma atualização. Tudo começou com uma conversa sussurrada à porta fechada. Em poucos minutos, a ordem chegou aos curadores e oficiais de protocolo do palácio. Ninguém questionou a autoridade do rei, mas o peso do pedido recaiu sobre os ombros de cada servo. Guarda e conselheiro que o ouviu. Não se tratava de uma pintura qualquer. Não se tratava de uma relíquia esquecida, guardada numa galeria secundária. Era o retrato oficial da rainha Camila, exposto com destaque num dos salões mais simbólicos da monarquia, inaugurado no auge da sua subida ao trono como rainha consorte. Para muitos, ele marcou a sua aceitação formal, o seu lugar inegável na história da realeza. E agora? Agora, tudo estava a ser apagado. Fontes próximas do círculo íntimo descreveram o humor de Charles naquela manhã como mais frio do que nunca. Quieto, mas deliberada. As suas palavras cortavam o ar com uma frieza definitiva. Não houve explosão, nem birra dramática. Um cálculo frio e calculista. Essa foi talvez a parte mais arrepiante de tudo. Não deu qualquer aviso prévio a Camila. Sem conversa particular, sem explicações. Enquanto ela cumpria os seus deveres reais noutra ala do palácio, a remoção começou. Os funcionários passavam uns pelos outros pé ante pé, com olhares baixos e alarme silencioso. Como sussurrou mais tarde um cortesão, parecia que estávamos a assistir a uma execução. Silenciosa, rápida, irreversível. Quando Camila soube o que estava a acontecer, a moldura já tinha sido retirada. Foi um dos seus conselheiros quem deu a notícia, com a voz trêmula ao relatar como os criados, agindo sob ordens diretas do rei, chegaram sem hesitação. Para Camila, não se tratava apenas da remoção de um quadro. Era o seu próprio lugar na monarquia a ser reescrito, sem o seu consentimento, sem a sua voz. Para os conselheiros mais graduados do palácio, a situação tornou-se insuportável. Muitos tinham servido durante muito tempo, tanto Carlos como Camila, testemunhando as suas lutas pela aprovação pública, a sua trajetória do escândalo à soberania. E agora, esses mesmos assessores estavam a ser convidados a desmantelar o símbolo físico de tudo aquilo por que Camila tinha lutado. Alguns hesitaram, alguns choraram, outros obedeceram às ordens num silêncio atônito. Nunca na história moderna da realeza, a imagem de uma rainha consorte foi deliberadamente removida por um monarca reinante enquanto ainda vivia e reinava ao seu lado. Isso não foi protocolo. Foi algo pessoal. Não se tratava apenas de reputação ou decoração do palácio. Charles traçava uma linha simbólica na areia, um ato de vingança silenciosa, ou talvez uma correção desesperada de um legado que lhes escapava por entre os dedos. Sussurros de traição, arrependimento e vingança percorriam o palácio como uma tempestade que ganhava força por detrás das cortinas de veludo. O silêncio de Camila naquele momento falou mais alto do que qualquer grito. Mas o que poderá ter levado Charles a humilhar publicamente a sua mulher de uma forma irreparável? Não era apenas uma pintura. Era um símbolo de poder, de ascensão social, de legitimidade. Mas para aqueles que viviam na sombra de Diana, foi também uma provocação. Desde o momento em que o retrato real de Camila foi pendurado, os sussurros transformaram-se num ressentimento silencioso. E agora, anos depois, esse ressentimento explodiu. O retrato foi encomendado em segredo durante os primeiros meses do reinado de Carlos. Nunca teve a intenção de ser discreto. Cada pincelada gritava ascensão. Envolta numa elegância régia, a postura de Camila na imagem era mais do que serena. Era dominante, queixo ligeiramente erguido, olhar em frente. Uma subtil rebeldia captada para sempre em olhos sobre tela. E quando finalmente foi revelada, não passou despercebida a sua localização. O retrato da rainha-mãe, amado pela geração mais velha e ainda respeitado pela mais nova, foi discretamente removido para dar lugar a Camila. Sem aviso prévio, sem explicação, simplesmente desapareceu. O simbolismo não podia ser mais claro para quem observava atentamente. Camila não estava apenas a ser homenageada, ela estava a ser posicionada. Nos bastidores do palácio, a reação foi dividida e tensa. A princesa Ana, sempre tradicionalista, manifestou particular preocupação de que o gesto fosse prematuro. William, embora mais reservado, terá comentado com um assessor próximo que o retrato não transmitia a sensação de família. Charles, no entanto, manteve-se firme. Afirmou que a imagem era um reflexo da evolução moderna da monarquia. Uma declaração visual de que o passado tinha sido perdoado, se não esquecido. Mas o perdão, especialmente dentro da realeza, raramente é universal.
E embora Camila parecesse despreocupada à superfície, sabia exatamente o que estavam a dizer nas suas costas. A imprensa dissecou cada detalhe da pintura. O meio sorriso de Camila, o ângulo dos seus ombros, o brilho de um broche de safira, outrora usado por Diana. Tudo alimentou especulações. Estaria ela a reivindicar o passado? Seria esta a sua vingança silenciosa? A reação do público foi mista, mas entre os leais à realeza e os admiradores de longa data de Diana, a mensagem tocou numa ferida aberta. Cartas inundaram o palácio. As redes sociais entraram em polvorosa. As comparações com Diana tornaram-se implacáveis. E, mais uma vez, o espectro da narrativa da outra mulher pairou sobre a imagem de Camila. A família real, já fragmentada por anos de escândalos e silêncio, tinha agora uma nova fissura exposta, dourada e pendurada na parede para todos verem. No interior do palácio, o retrato tornou-se um para-raios, não apenas para as controvérsias públicas, mas também para as tensões internas. Algumas pessoas evitavam até passar perto dela. Outras paravam para olhar fixamente, quase desafiando-a a pestanejar. Camila, apesar da sua aparente calma, começou a limitar as suas aparições naquela galeria. Ela sabia, ela sentia isso. O retrato não unificara a monarquia, mas expunha as suas fraturas mais profundas. Mas Charles não hesitou. Viu naquela moldura o culminar de uma batalha de uma vida, uma declaração que ele tinha escolhido. E essa escolha era agora intocável, ou assim pensava ele. Contudo, ninguém poderia ter previsto que uma carta esquecida, enterrada nas profundezas dos arquivos reais, se tornaria o rastilho para esta explosão real. Um envelope selado, escrito à mão, com uma etiqueta, para ser aberto apenas se Camila fosse coroada. Era o último cartão de Diana, e ninguém sabia sequer da sua existência. Até então, no momento em que Charles leu as palavras dela, tudo mudou. Já tinham passado décadas desde que o mundo perdera a princesa Diana. Contudo, a sua presença pairava como uma sombra em todos os cantos da monarquia. As decisões tomadas na sua ausência ressoavam muitas vezes com o peso do que ela poderia ter dito. Feito ou sentido, mas nada poderia ter preparado a família real para o momento em que a sua voz real, preservada em tinta e papel, regressou. Foi a princesa Ana, sempre tão dedicada, que descobriu a carta enquanto supervisionava a transferência de material arquivado para a coleção real. No meio da correspondência oficial do Estado e de diários particulares, o envelope chamava a atenção não pela aparência, mas pelas instruções. Anne hesitou, os olhos percorrendo o selo, reconhecendo a caligrafia instantaneamente. Segundo os relatos, as suas mãos tremiam enquanto levava a carta diretamente ao rei, sem dizer uma palavra. O que Charles viu ao romper o selo não foi uma simples carta, mas sim um ajuste de contas. Escrita poucas semanas antes do acidente de viação fatal de Diana, a mensagem era pessoal, penetrante e profética. Nela, ela dirigiu-se diretamente a Charles. Não havia amargura, nem veneno, apenas uma vulnerabilidade crua envolta num apelo urgente. Pediu-lhe que não se esquecesse dos danos já causados e que não permitisse que uma mulher que tinha provocado tanta divisão se tornasse o rosto de uma monarquia que ainda tentava curar-se. Nunca a coloque acima de ninguém. Legado, escreveu ela. A frase ecoou na sua mente como um sino a tocar sobre o tempo perdido. Diana não pediu vingança. Ela pediu por memória, pela dignidade, pela imagem de uma família real em que os seus filhos ainda pudessem acreditar. E, de forma ainda mais perturbadora, admitiu o seu receio de que, se Camila fosse coroada, a memória da verdadeira rainha de copas fosse silenciosamente apagada. Um retrato, uma cerimônia, um título de cada vez. Charles não disse mais nada durante o resto do dia. Cancelou as suas reuniões, recolheu-se aos seus aposentos privados e permaneceu em silêncio. Os seus assessores disseram que recusou comida, desligou todas as comunicações e permaneceu sentado até altas horas da noite. Quando um lacaio foi verificar como estava perto do amanhecer, Carlos foi encontrado a contemplar o retrato de Camila, com os olhos vermelhos, mas secos, como se as lágrimas já tivessem sido derramadas há muito tempo. O que lhe passou pela cabeça naquelas alturas é um mistério, mas algo dentro dele se partiu. Não foi raiva. Foi a lenta e sufocante constatação de que ele não tinha conseguido proteger a única coisa que Diana lhe implorara para preservar: a santidade do seu legado a William e Harry. E com isso veio a culpa. Não aquela passageira, mas aquela que se instala nos ossos e se recusa a ir embora. A carta não exigia uma ação específica, mas não precisava. A sua própria existência já tinha realinhado tudo. Diana estendeu a mão do além-túmulo, não para o julgar, mas para o lembrar de quem costumava ser e de quem prometia ser pelos seus filhos. Esta recordação assombrosa deixou-lhe uma escolha, não entre duas mulheres, mas entre dois futuros.
uma repleta de correção, a outra de consequências. E enquanto as palavras de Diana reabriram feridas antigas, foi a reação de Camila à carta que selou o seu destino. Ela pensava que tudo aquilo estava no passado. O frenesim da comunicação social, as críticas, os fantasmas do passado. Mas quando Camila soube da carta de Diana e do silêncio de Carlos, algo dentro dela quebrou-se e a sua fúria ecoou pelo palácio. A descoberta não lhe foi contada com delicadeza. Ouviu uma conversa sussurrada entre dois assessores importantes. Sussurros que não eram para ela. Uma carta de Diana, um apelo direto a Charles. E o pior, ele não lhe tinha contado. Aquela traição atingiu-a com mais força do que qualquer manchete ou escândalo alguma vez o fizera. Ela invadiu a sala de estar vermelha, o rosto corado não de vergonha, mas de fúria, exigindo respostas. Quando a princesa Ana entrou na sala momentos depois, ostentando a compostura pela qual era conhecida, Camilla explodiu. Acusou Anne de orquestrar tudo, de manipular um irmão já afundado no arrependimento. A sua voz fez tremer as pinturas que adornavam as paredes antigas. Anne, sempre serena, manteve-se firme. Ela informou Camilla que a carta era agora uma questão entre o rei e a sua consciência. E mais ninguém? Aquela resposta só inflamou ainda mais a fúria dela. Camilla acusou Anne de chantagem emocional, de manipular Carlos usando a memória de Diana como arma. Ela chamou-lhe cruel, vingativo e desnecessário. Mas Anne não se deixou intimidar. Ela respondeu calmamente: algumas memórias merecem ser defendidas. Esta frase destruiu o pouco autocontrole que ainda restava em Camilla. Invadiu os corredores como um furacão, batendo portas e atacando os funcionários que ousavam encará-la. Mais tarde, nesta noite, Carlos entrou na biblioteca privada e encontrou-a num frenesim, rasgando documentos, atirando livros e exigindo que todo o vestígio da influência de Diana fosse removido dos arquivos. Não disse nada ao princípio. Apenas ficou parado, observando a mulher que lutara para chegar à monarquia começar a desmoronar-se na própria casa que um dia ambicionara controlar. O que se seguiu foram dias de caos. A segurança real registrou vários incidentes de discussões acaloradas à porta fechada. Os funcionários relataram ter ouvido Camilla gritar palavras como substituída, traída e apagada. Charles não gritou de volta. A sua voz manteve-se baixa, mas as palavras que escolheu carregavam um tom definitivo, que nenhum tom mais alto poderia ter. Recusou-se a entregar a carta. Recusou-se a discutir o assunto. E, o mais condenável, recusou-se a tranquilizá-la de que nada iria mudar. Camilla, desesperada por reafirmar a sua autoridade, traçou uma linha definitiva. Olhou Charles nos olhos e proferiu um ultimato arrepiante. Eu sou a sua rainha. Este quadro fica. Mas Carlos já não era um marido em busca de paz. Era um rei em busca de redenção. Quando a princesa Catarina entrou no gabinete privado do rei, nesta manhã, não era apenas uma nora. Ela era o rosto do futuro da monarquia. O que discutiram atrás daquelas portas mudaria tudo e marcaria o início de um reequilíbrio na família real. Foi um convite feito sem alaridos, deliberado, privado e carregado de uma urgência silenciosa. Charles pedira para falar com Catherine a sós, algo raro, tendo em conta o quão sigilosas estas reuniões costumavam ser. Ela chegou discretamente, carregando o peso de gerações sobre os ombros. E o que se desenrolava naquela sala reverberaria por toda a estrutura da coroa. Charles iniciou a conversa, não com ordens, mas com perguntas. Perguntas profundas. Questões desconfortáveis. Perguntou-lhe como via o papel de uma rainha aos olhos do povo de hoje. Não nos títulos, não nos protocolos, mas no simbolismo. Catarina, elegante sob pressão, respondeu não com frases ensaiadas, mas com uma reflexão ponderada. Ela falou da monarquia como uma história viva, cuja força não vinha de reescrever o passado, mas de honrar. E nessa história, disse ela, havia feridas ainda por cicatrizar. Charles ouviu em silêncio enquanto Catherine abordava o sentimento crescente em todo o país. Quantos ainda sentiam a ausência de Diana não apenas como uma figura do passado, mas como uma bússola moral que o público não tinha esquecido? Não atacou Camilla, nem a defendeu. Em vez disso, falou sobre o legado, a dignidade e o poder duradouro da moderação. Citou dados de sondagens que mostravam que a figura mais fiável e amada da monarquia não era uma monarca reinante, mas ela própria. Não por vaidade, mas porque as pessoas viram algo com que se identificaram. Humildade, força serena e um eco da graciosidade de Diana. Carlos, visivelmente emocionado, perguntou-lhe se acreditava que a imagem pública de Camilla tinha ajudado ou prejudicado a estabilidade da coroa. Catherine fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado, e depois proferiu a frase que ficaria gravada na sua memória. Por vezes, os símbolos mais impactantes são aqueles que já não precisamos de ver. Aquela frase atingiu Charles como um trovão silencioso.
O silêncio que se seguiu não foi vazio, mas carregado de verdade. Catherine levantou-se para sair, sem fazer qualquer exigência, qualquer sugestão, apenas um aceno discreto que sinalizava compreensão. Ao sair, Carlos permaneceu sentado, com os olhos fixos na parede onde estava pendurado o retrato de Camila. Maior do que o natural, quase o desafiando a fazer uma escolha. O silêncio prolongou-se por minutos, os seus pensamentos vagueando entre a memória e a responsabilidade, entre a lealdade e a liderança. Algo não dito atravessou, então, um ajuste de contas interno que não podia mais ser adiado. A conversa não fora uma discussão, fora um espelho. E nesse espelho, viu um monarca a ser discretamente convidado a elevar-se acima das emoções e a escolher o legado em vez da lealdade. Ao cair da noite, uma equipa já estava a caminho para realizar a remoção silenciosa, mas não sem resistência. Quando um rei fala, a nação ouve, mas nem todos obedecem. Num ato chocante de desafio, membros da equipa próxima de Camila recusaram-se a remover o seu retrato, arriscando as suas carreiras num último ato de resistência contra uma monarca que, na sua opinião, estava a vacilar sob o peso da culpa. A ordem tinha sido dada e a remoção estava marcada para acontecer discretamente, sem cerimônia nem espetáculo. Mas o silêncio não era algo que o círculo íntimo de Camila estivesse disposto a aceitar. Poucas horas depois do decreto privado de Carlos, a mais fiável assessora de Camila, a mesma secretária particular que há anos tinha gerido a sua imagem pública, fez uma discreta, mas deliberada, fuga para a imprensa. A notícia espalhou-se rapidamente. O rei ordenou a remoção do retrato da rainha. A notícia fez manchetes antes mesmo de os funcionários terem chegado à galeria. Para Charles, foi um ato calculado de traição. Para Camila, foi uma tentativa desesperada de retomar o controle de uma narrativa em ruínas. A fuga de informação transformou o que deveria ser uma correção simbólica de rumo numa controvérsia constitucional de grandes proporções. O palácio mergulhou no caos. Traçaram-se linhas em lugares que durante muito tempo operaram nas sombras. Os funcionários que serviram Camila durante décadas contestaram a ordem do rei, classificando-a como impulsiva, emocional e perigosamente sem precedentes. Não é assim que uma monarquia perdura, ouviu-se alguém dizer à porta fechada. É assim que ela se fragmenta. O camareiro de Carlos, nomeado pela sua lealdade e discrição, manteve-se firme, insistindo para que o retrato fosse retirado conforme as instruções. O que se seguiu foi um confronto acalorado que abalou o núcleo das operações reais. O principal conselheiro de Camila acusou o gabinete do rei de apagar uma rainha reinante da memória pública sem o devido processo legal, o que exaltou os ânimos. A segurança foi brevemente acionada. A monarquia, conhecida pela sua tradição de silêncio e compostura, estava agora a ceder sob o peso do seu próprio simbolismo. No meio das crescentes tensões, foi o príncipe William quem interveio, de forma discreta, mas decisiva. Não tomou partido publicamente, mas a sua presença foi eloquente. Nos bastidores, ofereceu apoio a Carlos, não como um filho apegado à lealdade, mas como um futuro rei a zelar pela integridade da monarquia. A sua intervenção ajudou a desescalar o que poderia ter se transformado numa guerra pública no palácio. Mas o mal já estava feito. Os mídia repercutiram a discórdia interna, criando histórias de uma corte dividida, uma rainha abandonada e um rei assombrado pelo fantasma do passado. As manchetes gritavam sobre disfunção, traição e uma casa real à beira do colapso. Camila, surpreendida pela velocidade dos acontecimentos e pela erosão da sua autoridade, refugiou-se na casa Ray Mill, o seu santuário privado, longe dos corredores frios do trono. Ela não emitiu qualquer declaração, não atendeu nenhuma chamada, durante 48 horas. Desapareceu da vida da realeza, recusando-se mesmo a falar com Charles. Foi o seu silêncio que transmitiu uma mensagem de orgulho ferido e ressentimento latente. Aquelas que lutaram por ela ficaram sem rumo, uma vez que a própria rainha se retirou da batalha que tinham iniciado em seu nome. E quando a tempestade parecia atingir o auge, Charles fez uma segunda jogada, ainda mais devastadora. Esperara em silêncio, mas agora, décadas depois, Diana regressava, não através de sussurros ou escândalos, mas emoldurada em ouro real e coroada por um legado. O seu retrato foi colocado exatamente onde o de Camila estivera. E desta vez, a mensagem era cristalina. Aconteceu sem anúncio, sem comunicado de imprensa e sem a habitual pompa que acompanha as decisões do palácio. Carlos tinha dado a sua aprovação particular poucos dias após a retirada de Camila para a Ray Mill House. De madrugada, horas depois, sob extrema discrição, os funcionários do palácio transportaram o icônico retrato de Diana de 1995. Uma imagem gravada no coração de milhões para a Grande Galeria.
A mesma parede que outrora ostentava a imagem de Camila voltava a ser a casa da mulher por quem o mundo nunca deixou de chorar. Nenhuma cerimônia foi marcada, nenhum discurso foi preparado. Mas quando as portas da galeria se abriram naquela noite para convidados selecionados e dignitários, o silêncio disse tudo o que precisava de ser dito. De cada lado do retrato estavam duas mulheres cuja presença falava por si. A princesa Ana, firme e resoluta, e a princesa Catarina, serena e radiante de força silenciosa. Eles não precisavam de falar. A sua postura ao lado da imagem de Diana refletia mais do que solidariedade. Refletia continuidade. Para muitos, foi um momento de justiça poética. Para outros, foi a história a corrigir-se em tempo real. À medida que os convidados iam chegando e viam o retrato, as emoções tomavam conta da multidão. Alguns choraram, outros suspiraram, e outros simplesmente permaneceram em reverente silêncio, dominados pelo peso do que presenciavam. Diana, a mulher a quem a coroa outrora falhara, estava agora a ser reinserida no seu próprio centro. Em poucos minutos, imagens do retrato inundaram as redes sociais. Homenagens de todo o mundo surgiram, oferecendo admiração com um alívio catártico. Memes, hashtags e homenagens partilhavam uma mesma verdade. Diana estava de volta, não fisicamente, mas em presença, em legado, em poder. As pessoas não viam apenas um retrato. Viram uma promessa restaurada. As comparações com o retrato removido de Camila eram inevitáveis, mas o tom predominante era claro. O lugar de Diana sempre fora ali. Não se tratava de um ato de nostalgia. Era um ato de ajuste de contas da realeza. Fontes internas sussurravam que Charles permaneceu fora da vista de todos durante a inauguração. Observara à distância, parado logo para lá do arco, escondido da multidão, mas não do significado daquele momento. Os mais próximos dele afirmaram que ele sussurrou algo. É assim que ela deve ser lembrada, antes de se virar e desaparecer pelo corredor. Para William, aquele momento tinha um peso ainda maior. As câmeras não registraram o momento, mas vários presentes relataram tê-lo visto parado, imóvel, em frente ao retrato, com lágrimas silenciosas a escorrer-lhe pelo rosto enquanto segurava a mão da mulher. Não se tratava apenas do regresso da sua mãe, tratava-se de resgatar uma verdade que tinha sido enterrada durante demasiado tempo. Mas enquanto a monarquia tentava restabelecer o equilíbrio, Camila preparava o seu próprio contra-ataque, e este estava longe de ser silencioso. Permanecido em silêncio durante demasiado tempo, mas agora Camila estava pronta para falar. Quando o fez, não foi a voz de uma rainha. Foi a voz de uma mulher traída, abandonada e determinada a lutar, não importando as consequências. A declaração foi divulgada a altas horas da noite, ignorando os canais reais e sendo entregue diretamente a um único meio de comunicação, conhecido pela sua histórica lealdade à versão de Camila. Começou com serenidade, mas acabou em fúria. Camila acusou a monarquia de usar a memória seletiva, de escolher o sentimentalismo em detrimento da lealdade e de permitir que a história fosse reescrita pela pressão pública e pela nostalgia dos mídia. Sem mencionar o nome de Diana, esta deixou claro quem era o alvo. Falou dos sacrifícios silenciosos que fizera, de como permanecerá na sombra durante décadas, reinventando-se para servir uma monarquia que nunca a aceitou verdadeiramente. Insinuou os custos pessoais, o isolamento, o silêncio, os compromissos invisíveis que fizera por um rei que agora, aos seus olhos, lhe virara as costas. As consequências foram imediatas. A opinião pública ficou dividida. Alguns simpatizaram, considerando o momento como uma rara demonstração de honestidade por parte de um membro da realeza que sempre jogou a longo prazo. Outros consideraram a declaração insensível e provocadora, especialmente após o regresso emocionante do retrato de Diana. A frase "reescrever a verdade da realeza" foi um dos assuntos mais falados durante horas, enquanto as redes sociais se transformavam numa guerra digital de legados. Mas talvez o momento mais revelador tenha ocorrido poucos dias depois, quando Camila apareceu em público com a mão nua. A aliança de casamento que simbolizara o culminar da sua longa e controversa trajetória estava visivelmente ausente. Não foi mencionada, mas não tinha de ser. A mensagem era clara, arrepiante e deliberada. Os seus aliados na imprensa, aqueles que outrora pintaram a sua trajetória de redenção com uma prosa lisonjeira, começaram a afastar-se. As colunas de opinião mudaram de tom. As vozes de apoio silenciaram. Uma narrativa que antes apresentava Camila como a sobrevivente, a reformadora, a mulher que resistiu à tempestade, estava a desfazer-se. Agora, era retratada como amargurada, imprudente e relutante em abdicar de uma coroa que já não a queria. E do palácio, nada. Sem réplica, nem um sussurro. O silêncio, neste caso, dizia tudo. Não era apenas indiferença. Foi um apagamento.
sem a voz do palácio. As palavras de Camila pairavam no ar, altas, desafiantes e, ainda assim, sem resposta. Como um grito num quarto vazio. Passara de rainha consorte a algo completamente diferente. Uma mulher sozinha no mais alto escalão do poder, vendo-o agora escapar por entre os seus dedos. A monarquia virara a página, e ela já não fazia parte da história que desejava contar. Mas o que ninguém esperava era até onde Charles iria para garantir que este capítulo estava encerrado de vez. Numa sala repleta de séculos de história da realeza, o rei Carlos assinou um único documento e, com ele, retirou o último símbolo da influência de Camila do futuro da monarquia. Foi silencioso, foi rápido e foi definitivo. O decreto não teve alarido público, nem conferência de imprensa, nem discurso. Não foi lido em voz alta, nem emoldurado para exposição. Mas, dentro dos muros do palácio, ressoou mais alto do que qualquer proclamação real de que há memória recente. Com uma única canetada, Carlos retirou o retrato de Camila de todos os materiais oficiais, guias oficiais, gravuras comemorativas, galerias públicas e arquivos digitais. A sua imagem, que outrora estava destinada a tornar-se um elemento fixo na cronologia da realeza, seria agora cuidadosa e metodicamente apagada. A linguagem do documento era fria, contudo profundamente simbólica. Uma discreta recalibração envolta em procedimentos administrativos. Não haveria destruição, nem desgraça, apenas ausência, lento desvanecimento, sancionado pela própria coroa. Mas não se ficou por aí. As novas orientações delineadas no decreto estabeleceram um precedente que surpreendeu até os especialistas em assuntos da realeza. A partir desse momento, apenas os soberanos anteriores e os herdeiros diretos do trono seriam elegíveis para serem retratados publicamente em exposições reais oficiais. Tratou-se de uma ousada redefinição da permanência da realeza. Uma medida que relegou instantaneamente Camila para um domínio da história temporária. O seu nome já não apareceria ao lado do de Charles em documentos cerimoniais. Nada de placas, nada de futuras homenagens, nada de comissões estatais com a sua assinatura. Era o tipo de revisionismo real que não precisava de palavras para ser explicado. A tinta por si só dizia tudo. Para muitos, este foi o acerto de contas final do rei, não com Camila, mas com um legado que outrora tentara reescrever e talvez consigo próprio. Os historiadores da realeza, discretamente, apelidaram isto de uma suave abdicação do poder simbólico. Uma decisão não de a destronar legalmente, mas de a apagar da percepção pública. Camila permaneceu, por título e por juramento, rainha consorte. Mas, aos olhos da nação, o seu papel transformara-se em algo muito mais espantoso. A rainha, a coroa, já não lhe pertenciam. Aquelas que estavam próximos do círculo íntimo descreveram a atmosfera como solene. Não houve triunfo, nem festejos, apenas silêncio. Disse que alguns assessores choraram, não pelo que foi feito, mas pela forma como as coisas chegaram àquele ponto. Anos de conflito, reforma, lealdade e traição terminaram não em escândalo, mas em silêncio. E nesse silêncio, Camila tornou-se uma figura deslocada pela memória. Um fantasma num reinado que ela outrora lutou por legitimar. Assim que a diretiva final foi protocolada, Charles fez um último passeio, sem aviso prévio, pela grande galeria. O espaço estava vazio, fechado ao público. Apenas um retrato permanecia iluminado. Em casa de Diana, ficou ali parado durante muito tempo, com as mãos atrás das costas e os ombros ligeiramente curvados. Nenhuma palavra foi dita, nenhuma era necessária. O passado recuperou finalmente o seu lugar. O futuro foi reescrito. E assim, a coroa permanece. Mas o preço da paz foi o desaparecimento silencioso de uma rainha. Obrigado por assistir. Não se esqueça de gostar e subscrever. E vemo-nos no próximo vídeo.